Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Chegamos ao capítulo 1º do Catecismo acerca da profissão de fé, que tem como título Creio em Deus Pai. O Catecismo ele nos recorda que a nossa profissão de fé começa com Deus, porque Deus é, segundo a profecia de Isaías, o primeiro e o último, o começo e o fim de tudo. O credo começa com Deus Pai, porque o Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade. E o símbolo começa também com a criação do céu e da terra, porque a criação é o começo e o fundamento de todas as obras de Deus. Dentro desse primeiro capítulo do Catecismo a respeito da profissão de fé, nós vamos refletir sobre o primeiro artigo. Lembra que nós falamos que o símbolo ele tem 12 artigos, né? O primeiro artigo, que diz assim: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Na meditação sobre esse primeiro artigo, o Catecismo ele organiza 6 parágrafos. E é sobre o primeiro que nós estamos começando a refletir agora. O primeiro parágrafo tem por título Creio em Deus. Creio em Deus, essa primeira afirmação da profissão de fé, é também a afirmação mais fundamental, porque o símbolo inteiro, ele fala de Deus. E se por vezes ele fala também do homem e do mundo, ele o faz pela relação que o homem e o mundo têm com Deus. Todos os artigos do credo dependem desse primeiro. Da mesma maneira como nos 10 mandamentos, todos os mandamentos dependem daquele primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e vão explicitar o conteúdo desse primeiro mandamento. Então também o credo, os artigos vão desenvolver a ideia da nossa fé no nosso Deus. Dentro da reflexão sobre nesse primeiro parágrafo, né, creio em Deus, o Catecismo começa retomando a afirmação sobre a unicidade de Deus. Creio em um só Deus, é o título dessa primeira meditação sobre o parágrafo 1º. É com essas palavras, creio em um só Deus, que nós começamos a rezar o símbolo constantinopolitano. A confissão da fé, da unicidade de Deus, tem a sua raiz na revelação divina, na antiga aliança, e é inseparável da confissão da existência de Deus. E isso é uma afirmação fundamental. Então, é diferente a gente pensar que nós acreditamos em um Deus que é maior que os outros deuses. Segundo a profissão de fé cristã, também judaica, não é que nós temos um Deus maior que os outros deuses, mas nós temos um único Deus. Não existe outro Deus ou não existem outros deuses fora desse único Deus em que nós cremos. Essa é a afirmação da unicidade de Deus. Então, a fé cristã, ela confessa que existe um só Deus, por natureza, por substância e por essência. E foi assim, como Deus único, que Deus se revelou a Israel. Nós temos lá a afirmação no livro do Deuteronômio, né, capítulo 6, versículos 4 e 5. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Por meio dos profetas, Deus ele chamou Israel e todas as nações a se voltarem para ele como o Deus único, dizendo: voltai-vos para mim e sereis salvos todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há nenhum outro. Com efeito, diante de mim se dobrará todo joelho, toda língua há de jurar por mim, dizendo: só no Senhor há a justiça e a força. Afirmação da profecia de Isaías. Quando vem Jesus, o revelador definitivo do Pai, ele também confirma que Deus é o único Senhor e que é preciso amá-lo de todo o coração, com toda a alma, com todo o espírito, com todas as forças. E ao mesmo tempo, Jesus dá a entender que ele mesmo, Jesus, é o Senhor. Confessar que Jesus é o Senhor é o específico da fé cristã. Mas isso não contraria a fé em Deus único. Crer no Espírito Santo, que é Senhor da vida, também não introduz nenhuma divisão no Deus único.
Essa é a fé na unicidade de Deus, que é ao mesmo tempo trindade divina, 3 pessoas divinas. Nós temos aqui no Catecismo uma afirmação do Quarto Concílio Lateranense, que diz assim: cremos firmemente e afirmamos simplesmente que há um só Deus verdadeiro e eterno, imenso e imutável, incompreensível, todo-poderoso e inefável, Pai e Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, mas uma só essência, uma só substância ou natureza, absolutamente simples. Então, como nós aprendemos na nossa catequese quando nós éramos crianças, né? Não são 3 deuses, mas é um único Deus em 3 pessoas. Bom, nós não vamos nos alongar aqui, nós vamos continuar estudando esse primeiro parágrafo do Catecismo, falando sobre a fé no Deus que é Pai, Deus que é único, no próximo programa.